Olá, toma a correção da dissertativa do dia 12 de novembro, primeira questão. Um recipiente de uso culinário com 9 centímetros de altura possui o formato de um tronco de cone reto e está com água até metade de sua altura. Se os raios das bases medem 8 e 4 centímetros, determine, no item A, a capacidade total desse recipiente e no item B, o volume de água que falta para encher esse recipiente. Muito bem, vamos fazer sem a fórmula do volume de tronco e depois com a fórmula. Para fazer sem a fórmula do volume do tronco especificamente, a gente vai olhar para esse cone aqui. Então, o cone de onde o tronco saiu, né? Então, se você considerar esse cone grandão e tirar o cone aqui de baixo, o que sobra é o tronco de cone aqui em cima. Ok? Para visualizar melhor, vamos separar essa figura. E está aqui. Então, o que eu conheço desse cone grandão? Eu tenho que o raio da base dele é 8, né? 8 centímetros. E o cone pequeno, o raio da base vai ser 4 centímetros. E a gente sabe então que o cone de baixo é proporcional, é semelhante ao cone de cima. Então, se a gente pegar R sobre R, vai dar 4 sobre 8, que é meio. Então, essa vai ser a constante de proporcionalidade, né, entre o cone de baixo e o cone grandão. Ok? Né? A gente pode observar a semelhança de triângulos, retângulos aqui também. Então, tem várias coisas que você poderia argumentar. Mas aí, se a gente pegar então a altura do cone pequeno, dividir pela altura do cone grandão, isso tem que dar também 1 para 2, né? Tem que dar meio também. O que dá Hzão é o dobro do Hzinho. Então, quer dizer que o Hzinho cabe 2 vezes aqui no Hzão, então aqui em cima a altura do tronco também vai ser Hzinho, né? Hzinho. Só que a altura do tronco é 9. Então o Hzinho é 9 e o Hzão é o dobro, 18. Então vamos calcular o volume do conezão? Agora a gente consegue, né? A gente tem a altura e o raio, dá para calcular o volume do conezão. O volume de um cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Então aqui vai ser 1/3 de π8 ao quadrado, raio da base grande aqui do cone, vezes a altura, então, que é 18. Podemos simplificar 18 por 3 e dizer que dá 6. Então o volume do cone grande vai ser π8 quadrado vezes 6. E vamos escrever assim, ó, 64π vezes 6. Nem precisa terminar essa conta, tá? Deixa assim mesmo. Centímetros cúbicos. Muito bem, por que não precisa fazer essa conta? Porque olha o que a gente vai fazer agora. O volume do cone pequenininho, a gente podia calcular também, né? A gente tem base, altura, tudo certinho. Mas vamos fazer do seguinte modo, ó. O Vzinho sobre o volume do cone, do conezão, tem que dar meio também? Tem que dar K também? Não, tem que dar K ao cubo, né? Então, se a razão entre as alturas, a razão entre os raios é meio, a razão entre os volumes será meio, só que elevado ao cubo. O que dá 1/8. Então, note que a frase que a gente consegue escrever é Vzinho, volume do conezinho, é 1/8 do volume do conezão. Agora, se esse cara então é 1/8 do total, o tronco aqui pega 7/8, né? Então já calcula o volume do tronco direto, ó. O volume do tronco, então, é 7/8 do volume do cone original. Então, do volume do cone, que é isso aqui, né? 64π vezes 6. E aqui tá porque eu não terminei a continha, né? 64π vezes 6. Note, então, que a gente pode simplificar. 64 por 8 vai dar 8. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6? 56 vezes 6 vai dar 336. Então, 336 π centímetros cúbicos. E a gente fez sem a fórmula do volume de tronco de pirâmide, de cone, né? De pirâmide cone. Ok? Se a gente tivesse usado a formulinha, ficaria como? Com a formulinha do volume do tronco, qual era a formulinha mesmo?
Então, a fórmula para o volume do tronco é parecido com a área, né? Você pode fazer analogia com a área de um trapézio. Base maior, no caso, área da base maior, mais a base menor, vezes a altura. Só que como é volume, né? Em vez de dividido por 2, é dividido por 3. E aqui tem esse cara aqui, né? A raiz de ABzão vezes ABzinho. Então essa é a formulinha para calcular o volume do tronco e com isso você mataria a questão bem rapidinho, né? Então seria Hzinho, que é a altura do tronco, 9, sobre 3 vezes. A área da base grande é 8 centímetros, o raio, né? E da base pequena é 4. Então ficaria, Então ficaria 64π, π8 quadrado, né? Mais raiz de 64π vezes 16π, mais 16π, que é a área da basezinha. Então, 9 por 3 dá 3, 64 mais 16 dá 80, 80π, mais aqui 64 sai da raiz é 8, 16 raiz é 4, então 8 vezes 4, 32π. Então ficaremos com 3 vezes 112π, o que dá 336π, batendo com a resposta que a gente obteve sem a fórmula. Ok? Mas esse foi só o item A, ainda tem o item B. Bom, para fazer o item B, vamos olhar aqui de novo. Ó, vamos fazer sem a fórmula de novo. Então, se eu puxar aqui, acho que o que falta para encher o recipiente é toda essa região aqui. Então, eu tenho que calcular o volume dessa região. Que é um tronco de cone também, né? Bom, e aqui a gente sabe que a altura do nível da água era metade do 9, né? Então, se a gente chamou de Hzinho, a gente pode até continuar chamando de Hzinho, ó. Então, note que esse cara vai ser Hzinho sobre 2, ou seja, 4,5, né? Hzinho sobre 2. Hzinho sobre 2. E aqui é o Hzinho. E tudo aqui é o Hzão, que é o dobro do Hzinho, né? Muito bem, então, se a gente agora ignorar esse raiozinho aqui, então note que a gente tem o volume desse cone aqui, e a gente quer o volume desse tronco aqui, tá? Então, esses são semelhantes também. E a gente tem aqui, né, 8 centímetros, e daria para calcular esse cara aqui, né? Que é o raio da base de baixo. Mas a gente nem precisa, tá bom? É fácil calcular aqui. Eu vou calcular, mas nem precisava. Ó, como que a gente pode calcular? Bom, a altura do cone de baixo, ó, isso aqui vai ser 1h,5, né? Ou seja, 3h sobre 2. 3 vezes h sobre 2, né? E aqui h sobre 2. Opa, não precisa escrever, né? Bom, e o Hzão é 2h. Então, a razão entre a altura desse cone aqui e o cone original vai ser 3h sobre 2 dividido por 2h. Isso dá 3 quartos, né? Óbvio, né? Você vê que aqui ele está pegando 3 partes de algo que tem 4 partes no seu total. 3 quartos, né? A altura desse cone que está aqui. Muito bem. Então, a razão entre as alturas é 3 quartos. Se a razão entre as alturas é 3 quartos, a razão entre os raios também tem que dar 3 quartos. Então, R sobre 8 também tem que dar 3 quartos. Portanto, R é 6, né? 6 centímetros. Tá bom? Só por curiosidade, porque a gente não vai usar isso aqui. A gente vai usar o raio. A gente vai fazer igual a gente fez o item A. Sem a fórmula do volume, ó. Do tronco, né? Só a fórmula do volume do cone. Muito bem, o volume do cone grande já está aqui, o volume desse cone todo aqui. Eu quero saber o volume do tronco. Só que o volume do cone de baixo vai ser o quê? Ele vai estar nessa proporção K cubo, né? Então, se a gente pegar o volume do conezinho, vamos chamar de velinha, e aqui também K'inha, ó, para diferenciar do item A, né? Então, velinha sobre o volume do cone tem que ser igual a razão entre as alturas, que é 3 para 4, só que ao cubo.
ou seja, isso vai dar 27, 4 ao cubo, 64 avos. Então, o volumezinho do conezinho de baixo é 27,64 avos do volume total. Certo? Quanto falta, então? Se esse cara está ocupando 27,64 avos, o volume do tronco está pegando quanto, né? Então, o volume do tronco seria, né? Se você pegou o volume e dividiu em 64 partes iguais, pegou 27, então ainda sobram 37, né? 64 tirando 27 dá 37. Então, quer dizer que o volume do tronco será 37,64 avos do volume do cone. Ok? Só que o volume do cone está aqui em cima, né? Ó, 64π sobre 6. Então, temos que o volume do tronco será 37,64 avos de 64π vezes 6. Ficou muito fácil a conta, porque é só cortar o 64 com 64. E 37 vezes 6, 6 vezes 7, 42, vamos 4. 6 vezes 3, 18, com 4, 22. Então isso aqui dá 222 π centímetros cúbicos. Tá bem? Então esse é o volume que falta para encher totalmente o recipiente. Muito bem. Você pode resolver usando a fórmula, né? Como falei, né? Se você achar que o raio valendo 6... E o raio valendo 6, a gente podia ter feito de um jeito mais fácil, né? Você vê que se a gente olhar para esse trapézio aqui, ó, que pega como basezinha o raio da base pequena, a base grande do trapézio é o raio da base grande. E aqui temos um trapézio retângulo. Então, esse cara aqui está pegando bem no meio, né? A altura é metade. Então, esse cara aqui se chama base média. E para você obter a base média, né, saber quanto vale esse raio aqui no meio, basta você somar e dividir por 2, né? As bases. Vai ser 8 mais 4 dividido por 2. 12 por 2, 6. Então, dá para descobrir que aqui é 6 facilmente. E aí você pode usar a fórmula do volume do tronco, né? Base maior, mais raiz de base grande vezes base pequena, mais a base pequena vezes a altura sobre 3, como a gente fez no item A. Tá bem? Então essa foi a questão 1. No próximo vídeo continuamos. Até lá.